8h44, olha, o Denis Salles chegou aqui. Ganhei a aposta, disse que iria chegar, né? Bom dia. Tava ruim, Denis. Muito. Eu imagino. Tá tudo bem? Tudo bem. Apesar do trânsito. Não, tranquilo. O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Que bacana. O tema foi uma surpresa e não estava entre as principais apostas e discussões nos cursinhos. Além de surpreendente e inesperado, acabou trazendo à tona uma discussão pouco abordada. O Denis Salles é professor de filosofia e teatro. É Dene mesmo, né? Dene. O tema foi mesmo esperado, como diz a maioria das pessoas e discussões na internet, Dene? Sim, eu acho que em parte sim, porque o Enem ele tem essa característica, né, de ter a redação com um cunho meio sociocultural. Durante os outros anos, a gente teve temas como, por exemplo, a publicidade infantil, depois a lei seca, então ele sempre tem esse viés sociocultural. Acho que muita gente apostava que ele teria alguma coisa relacionada à cultura, mas não exatamente ao cinema, né? Só que no momento, acho que o cinema ele é uma das coisas que é mais pertinente na questão cultural, porque é uma das áreas que tem sofrido mais ataques, né? Isso. Então, é uma discussão que... Ataques com referência a cortes de recursos. A cortes de recursos, entendi. Exatamente. Uhum. Qual a opinião sobre a abordagem no que diz respeito à sugestão do tema? Bom, acho que as abordagens para discutir o tema, acho que a principal mesmo é através do artigo 215, né, que é o artigo da Constituição Federal que garante acesso à cultura. E aí a gente sabe que a gente tem toda uma problemática, porque no papel, na realidade, não funciona. Muitas das coisas também não foram implantadas, né, durante todo esse tempo, principalmente agora. Então, eu acho que uma das abordagens pode ser através dessa... uma das mais pertinentes seria através da lei de acesso. Além de não ser implantada, ainda é cortada. É cortada. Você imaginou? Sofre restrições. Sofre restrição. Isso tem como ser revertido, na sua opinião, Dene? Penso que sim. Eu sou nesse sentido, eu sou otimista. Apesar de que agora, em 2016, a gente teve, né, a PEC do teto, que ela vai cortar por 20 anos, né, o investimento em bens sociais. Sim. E aí a cultura ela faz parte do bem social, né? Então, mas assim, ainda assim, eu acho que é um cenário no qual, por exemplo, a cultura ela se renova, né? Apesar da crise. Que quando há um anúncio de corte, né, um anúncio de economia, temos que apertar o cinto. O primeiro corte vem na cultura, é visto por algumas pessoas que têm o poder da caneta como algo supérfluo. Isso é um pouco triste, você não acha? Sim, muito. E na verdade não deveria, porque a cultura ela é um bem social, né? E Sim. Ela é a principal forma de educação de um povo, ela reflete o povo. Então, quando essas restrições acontecem, a gente de alguma forma está restringindo o acesso à cultura, o acesso Tem um outro, acho que é o primeiro artigo também, né, da própria Constituição, que garante ao povo o acesso à cidadania, e a cidadania a cultura faz parte da cidadania. Agora, veja bem, o cinema, né, o cinema brasileiro sempre teve aquele cunho popular. Sim. Aquele cunho que pode representar na telona os hábitos da população, né? O dia a dia, esse cotidiano que está distante dos grandes centros, que acabam sendo confundidos com algo que pode ser considerado imoral por alguns conservadores. Mas nós estamos falando do cotidiano do povo brasileiro. Que a cultura, de uma forma geral, principalmente o cinema, ele é um espelho da sociedade. Exatamente. Pronto, na telona. Sim, ele é um espelho da sociedade. E o que o cinema propõe é um diálogo, né, com o seu povo. Eu acho que o cinema ele é um dos maiores reflexos de um país. É o marketing de todo o país, é o cinema. Exato. Mesmo assim, o tema... para uma juventude, para uma galera que está, vamos falar assim, que está agora nos ouvindo, por exemplo, nos acompanhando pelo smartphone, que está na internet. Em tempos de internet, o cinema tem se esvaziado. Olha só, um exemplo. Depois de 65 anos, o Cine Teatro Cinco Unidos, Cine Dibe Barbosa, Sim.
lá em Taquatiara teve que fechar suas portas por falta de público, né? Quer dizer, um dos mais importantes na Amazônia, devido à sua plena atividade, teve que fechar suas portas. Como é que a gente pode observar esse, digamos assim, essa evasão do espectador das salas de cinema, mundo, Brasil afora? Eu acho que é através daquele termo que muitos falam, que é a desertificação do espaço urbano. Os cinemas de rua, eles foram fechando conforme o conceito multiplex, que é o conceito dos shoppings. Eles foram avançando e foram mais cômodos, né? Porque eles reúnem várias salas em um só espaço. A questão toda é que esse não é um meio ainda totalmente acessível para todos. Ele atinge uma classe A, uma classe B, mas nem toda a população ela tem acesso, né, aos shoppings e tem a questão do valor dos ingressos. Até chegar à poltrona é um longo caminho que você vai depositando seu dinheiro. É um longo caminho que às vezes para uma pessoa que, por exemplo, ela tem digamos que menos que um salário mínimo, que é um pouco da realidade, não tem condições, porque é um gasto que vai fazer falta, né? Por exemplo, 2 saquinhos de pipoca equivale a quase 10% de um salário mínimo hoje. Exatamente. Tem o negócio do combo, vem o refrigerante, o negócio de uma bala e tal, 10%. Se você fizer essa análise, talvez você não se importe com isso porque você ganha mais. Acha que é um exagero fazer essa comparação? Não. Se você olhar para os lados, você vai observar isso no perfil de quem está na fila do cinema. E tem outro dado também que é importante, porque esse conceito multiplex, ele impõe um estilo de linguagem, que são os blockbusters, que são da rede comercial e tudo. Que não há nada mal. O problema é quando não acontece a diversidade, a diversificação, né, para o público poder escolher. Então, é que eu acho que, na verdade, os cinemas de rua faziam muito isso, né, porque a rotatividade de linguagens era maior, a diversidade, principalmente com relação à difusão do cinema brasileiro, da produção nacional. Acho que ela, de alguma forma, ela acontecia bem mais nos cinemas de rua, porque eles eram tradicionais e eles tinham esse poder, né, de pauta. Agora, olha só, tema do Enem, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Isso que está discutido aqui com o professor de Filosofia e Teatro, Denis Salles. Você pode também interagir conosco, mas, obviamente, o tempo não permite certas coisas. Mas acredita-se que abriu uma discussão sobre o direito constitucional previsto de acesso à cultura do país com esse tema do Enem, Denis? Sim, porque ele vai, de alguma forma, um pouco na ferida, né, desses acontecimentos, principalmente do acesso à cultura. Então, eu acho que o tema ele é pertinente e ele abre essa discussão, porque a gente tem uma problemática, né, com os espaços para exibição de cinema. Hoje, o maior acesso aos filmes, principalmente da produção nacional, ainda é a TV, mesmo em tempos de internet. Mas, se a gente for pensar, nem todo município tem uma internet de qualidade, que possa segurar o sinal. Ou tem acesso a streaming, essas coisas todas. O doutor Orlando aqui opina com a gente pela rede social, dizendo que não é corte de orçamento, não, é pura censura. Sim. O filme Marighella, por exemplo, foi censura. E nem vai chegar aos cinemas. Concordas com isso? Concordo, porque a gente sabe que está havendo hoje, principalmente depois do corte que teve no principal provedor de incentivo à produção nacional, que é a Ancine, a gente junto com aquele corte que teve da Ancine, veio também aquela especificação de não fomento para projetos LGBTs. Entendi. Então a gente entende isso como censura. Não é corte, é censura. Exatamente. Olha, professor Denis, nós vamos chamar o senhor aqui mais vezes. A gente vai discutir. Isso é um amplo debate. Isso não pode ser resumido só numa entrevista, tem que ter um programa inteiro. Quero lhe convidar para o resumo diário para a gente tratar desse assunto. O seu contato é o 991 481855? Exatamente. Já vou guardá-lo e vou lhe convidá-lo para a gente debater mais ainda, porque nunca é demais nós ampliarmos esse debate. Não é uma questão de uma divergência simples. Não. É algo que nós estamos pontuando como reivindicação de um direito adquirido e que não está sendo respeitado. Sim. Concordas comigo? Totalmente. Denis, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Sucesso para você aí na sua profissão e aguarde o nosso convite para o resumo diário. Tudo bem. Obrigado. Bom dia para todos. Bom dia. Prazer.